Paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos, ouvintes, pessoas que estão por acaso, de repente, pararam na frente desse vídeo e que tenha paciência e escute bem o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que eu vou dizer hoje, irmãos, talvez se você nunca tenha ouvido de ninguém, é claro que isso é um estudo meu, pessoal, não é heresia, entendeu? Eu posso imaginar algumas coisas porque Deus dá essa liberdade, mas fora de mim, né, dizer que qualquer heresia, até porque eu nunca faria isso, porque eu amo a palavra de Deus, eu amo Deus, principalmente o Deus da palavra. Então eu vou, com a minha pouca sabedoria e inteligência, entendimento que eu tenho, que nós, todos os seres humanos, sabemos, na verdade, nada, entendeu? Que se Deus não revelar, nós não sabemos nada. E eu quero aqui parafrasear algumas coisas que eu, com o meu pouco entendimento, mas eu quero que os irmãos vão comigo nessa explanação, os irmãos entendam que é uma coisa minha, pessoal, amém? Eu falei no outro vídeo e volto a reiterar aqui. Por que Jesus, nosso Senhor, Salvador, nasceu de uma mulher? Ah, mas tinha que nascer de uma mulher, né? De um homem que não podia ser. Sim, eu quero dizer do ser humano, claro que é por uma mulher. Por que Jesus teve que nascer de um ser humano para vir à Terra? Primeiro eu vou voltar lá atrás, lá no tabernáculo, né? O tabernáculo, Deus deu aos profetas, né, o modelo de um tabernáculo. E aqui diz assim, ó, o tabernáculo todo mundo sabe que é o lugar da Arca da Aliança, né? Onde Deus se manifestava, onde estava a Arca da Aliança e é onde Deus se manifestava para falar com o profeta. Era feito de três partes. Tinha o pátio, né, ou o átrio, né? Tinha no segundo plano tinha o lugar santo e no terceiro plano tinha o lugar santíssimo ou santo dos santos. Eram três partes: pátio ou átrio, segundo lugar santo e terceiro lugar santíssimo ou o santo dos santos. Muita gente que sabe, muita gente vê até muitas pregações, né, sobre isso. Esse formato, irmãos, é parecido com o formato do céu, entenda? Onde Deus está no terceiro céu. É parecido, entendeu? Deus deu o modelo do céu, de onde ele está, pela hierarquia, porque existe uma hierarquia no céu, para o tabernáculo. Vai comigo nessa minha que você vai entender por que Jesus nasceu de uma mulher. No átrio estão os anjos, somente anjos, e arcanjos. Só que o arcanjo ele tem autoridade, como Deus deu autoridade para ele, de chegar até o lugar santo. Vou voltar aqui um pouquinho. Ao lugar santo, para receber todo de Deus, entende? O lugar santo não é o Santíssimo, é onde Deus está. Os arcanjos não chegavam, nem os anjos, ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, não chegavam. É como se existisse uma redoma, entendeu? Eles não passavam dali, mas eles recebiam a mensagem, as ordens do Senhor para tais tarefas, né? Vai até a terra, Gabriel, e revela lá Maria, minha serva, que ela vai dar a luz ao Salvador. Deus, né, ele foi até um lugar santo para receber de Deus, está no Santo dos Santos, porque Deus, entenda, irmão, Deus é a santidade de Deus, entendeu? É muita. Então muitos não podiam. Por que Gabriel não podia chegar até Deus? Porque Gabriel vinha na terra, ele vinha até aqui, ele pisava nessa terra pecaminosa, então ele não podia chegar até Deus, entende? Porque Deus é Santo dos Santos. Se chegasse até Deus, ele morria, o anjo evaporava. Bom, vamos lá. Falei que era... E no Santo dos Santos tem também
os querubins e os serafins, que é outro tipo de anjos, né? Então esses eram tipo os guardiães do céu, os guardiães do céu, os querubins e serafins, de que eu adorava a Deus 24 horas, de dia, adoro até hoje, de dia e de noite, são os querubins e serafins. Então, irmãos, Deus deu esse formato do tabernáculo para o ser humano, para entender que Deus é santo dos santos, Deus é muito santo. Então, se Deus, Jesus falou lá, agora nós vamos ler aqui, entendeu? Na palavra de Deus, o que que Jesus disse isso? O que que Jesus disse? Que nunca ninguém viu a Deus. Agora vamos lá, o mistério vai se revelar aí, ó. Por que Jesus nasceu? Eu já revelei, né? Só você mais ou menos entender que eu já revelei. Diz assim, ó. Aqui no 18, aqui, ó. Aqui está em João, né? Primeiro João 1, versículo 18, diz assim, ó, Deus nunca foi visto por ninguém. Quer ver, as pessoas falam assim, ó, não, lá quando Deus visitou lá Sara e Abraão, né, para revelar que ia dar o filho, né? Deus desceu à terra. Deus não desceu, não foi Deus que desceu, podia ter sido o filho. Mas o Deus, nem o filho, ele foi anjos. Porque se Deus descesse à terra se derretia. Porque a terra já era pecaminosa naquela época. E Deus não podia descer na terra, senão a santidade de Deus ninguém nunca tinha. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Então como é que o Deus Pai ia aparecer para Abraão? Não tem lógica. Deus nunca foi visto por ninguém, por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, quem conheceu Jesus, conheceu o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E aqui em 1 João também, aqui em 1 João, diz assim, ó, em 1 João 4, no 12, diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é perfeita a sua caridade. E aqui diz assim, complementando aqui o 5, no capítulo 2, diz assim, ó, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Glória a Deus, que maravilha, né? Entendeu, irmãos? O mistério está se desenrolando aí, mas agora vamos finalizar. Vai ficar muito extenso esse vídeo, também as pessoas não têm tempo de ouvir a palavra de Deus, né? Então vamos fazer o vídeo mais rápido. Senão ninguém vai ver a palavra de Deus, vai ouvir. Por isso que a gente está sem fé aí, não ouve a palavra, aí acaba sem fé. Então o que acontece? Por que Jesus nasceu de uma mulher? Irmãos, Jesus não podia simplesmente vir do céu para a terra, senão a terra se derretia. A santidade, porque Jesus é Deus. Então se o Deus Pai falasse, meu filho vai à terra, e ele viesse direto à terra, a terra se derretia pela santidade, ele não podia vir. Ele não podia vir à terra, entendeu? Por causa da sua santidade, do seu poder, porque ele viria junto com o poder que é o Espírito Santo de Deus, a terra se derretia, nós morreríamos, ninguém poderia olhar para Jesus do jeito que ele estava na sua glória, ele desceu da sua glória. Então o que Deus fez? Deus colocou uma partícula mínima, minúscula, imperceptível, que é o que gera o filho, né? Claro que ele colocou uma coisa santa dentro de Maria. Isso gerou o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, entenda, irmão, de forma sobrenatural. O problema do ser humano é que olha tudo com o lado científico. Esqueça o lado científico, esqueça o lado natural. É sobrenatural. Se você vive pela fé, pela ciência, você não vai chegar nunca a Deus. Nós vivemos pela fé, é sobrenatural. Deu para entender? É sobrenatural. Deus não tem, além da nossa imaginação, além da nossa compreensão. Esse é o nosso Deus. Deus é assim.
Entendeu? Ele confunde os sábios entendidos. É assim que Deus é. Então Jesus nasceu, você vê, e veio aos poucos gerando, Maria foi gerando, e nasceu o Salvador. O que acontece? Ele nasceu 100% homem, mas ele tinha, né, a sua natureza santa de Deus. Então Jesus cresceu, entenda, enquanto Jesus estava na terra, até o judeu naquela época, era pela lei, ele só tinha maioridade depois dos 30 anos. Então, quando Jesus fez 30 anos, Jesus era 100% homem. Aleluia! Mas a sua composição era de Deus, santa. Ele veio de lá de cima, ele não nasceu daqui de baixo. Ele nasceu do barro. Então, continue raciocínio comigo. Jesus nasceu, ele cresceu, aos 30 anos ele foi batizado. O Espírito Santo, então, desceu nele. Sabe por quê? Porque ele tinha a mesma natureza. Entenda? O seu interior era a mesma natureza de Deus. Então o Espírito Santo pôde descer na sua vida, entendeu? E se manifestar aqui na terra, para ele poder curar, libertar, salvar. Jesus veio mesmo para salvar, entendeu? Por isso, ele abriu um canal que era ele mesmo, para o Espírito Santo descer. Desceu ali em forma de pomba. Eu lembro que Deus ainda falou, eis aí meu filho a quem me comprazo. Então é nesse momento que ele recebeu o poder de Deus, porque até ali Jesus não tinha poder nenhum. Mas ele estava sem poder. Entende? Aí Deus desceu o poder, por quê? Porque ele era da mesma natureza. Então ele abriu como se fosse um portal mesmo. Ele era um vaso, ele estava um vaso, né, de barro ali. Aí desceu o poder de Deus, que é o Espírito Santo, na vida dele. Aquele batismo com João Batista. Dali para frente, Jesus começou a curar, fazer a sua obra aos 30 anos, porque o judeu só era dado maioridade de 30 anos. Então Jesus não podia fazer a obra antes, por causa da lei. A lei, entende? A lei era aquele que podia, né, trabalhar, fazer ele depois dos 30, depois da maioridade. Então, depois de maioridade, ele foi fazer a obra. Aí sim ele conseguiu fazer a obra, morrer, entenda o mistério, ele morreu, o seu sangue foi pingado na terra, né? Derramou o seu sangue por todos nós, o sangue dele abriu totalmente a oportunidade do Espírito Santo descer e entrar na vida de todo mundo. Por isso que nós temos o Espírito Santo, por isso nós falamos de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo da verdade, porque o nosso Espírito Santo é o poder de Deus, é o Deus conosco, que é o próprio Espírito Santo do Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? É por isso que Deus não podia, Jesus, por isso que ele nasceu de uma mulher. Por quê? Porque se ele viesse direto do céu para a terra, primeiro o ser humano não ia acreditar. Ia ficar aquela um fantasma. Não é só isso, é por causa da santidade. Se ele viesse com todo o seu esplendor, a terra se derretia, a terra não ia aguentar o esplendor de Deus, o poder de Deus. Ele ia destruir a terra. É óbvio que ele não faria isso. Só estou dando uma pincelada do que realmente, por que Jesus nasceu de uma mulher. Ele precisava nascer, por isso teve todo esse trabalho, entendeu? Por quê? Porque ele era homem, 100% homem. Depois que ele foi batizado, o Espírito Santo entrou e ele ficou sendo 100% homem, 100% Deus, por causa da sua natureza que já era divina. Amém? Então é isso, por isso que Jesus teve que nascer de uma mulher, por causa da santidade de Deus. E ninguém nunca viu Deus, porque se nós víssemos Deus, nós morreríamos. Todo aquele que vê, ninguém consegue ver Deus por causa da santidade. Deus é fogo, é fogo consumidor. Então a palavra de Deus, essa santidade dele é muito... Claro que não é esse fogo que a gente bota a mão, não é esse fogo. É um fogo diferente, entendeu? Sobrenatural. Amém? Vamos viver sobrenaturalmente, irmãos. As coisas acontecem sobrenaturalmente. Eu já tive muita experiência com Deus sobrenaturalmente. Então é isso que eu fico pensando. Senhor, eu quero ter mais experiência contigo. Eu quero ter mais experiências sobrenaturais contigo, Senhor. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso quando você vê Deus agindo sobrenaturalmente.
é maravilhoso. É um negócio, a gente vê, fui ali, consegui, é tudo natural. Por mais que Deus tenha agido, é natural. Eu quero ver uma coisa sobrenatural, coisa que só Deus faz. É essa experiência que nós precisamos com Ele. Amém? Deus abençoe o nosso dia, nessa tarde, nessa noite, onde você estiver nesse mundo. Que Deus possa te esclarecer, te abençoar e que você possa buscar mais Ele. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau.